E aí, galera, se liga nessas curiosidades sobre a novela Roque Santeiro, uma das mais icônicas da teledramaturgia brasileira. Preparei um vídeo cheio de histórias e revelações para você que ama novela, bastidores e cultura popular brasileira. Curiosidade 1. Origem teatral. Você sabia que Roque Santeiro nasceu no teatro antes de virar um fenômeno da TV? A novela é inspirada na peça teatral O Berço do Herói, escrita pelo consagrado dramaturgo Dias Gomes em 1963. A peça conta a história de Cabo Jorge, um pracinha da Força Expedicionária Brasileira, FEB, que é dado como morto na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. A morte heróica do cabo transforma completamente a cidade onde ele vivia. Ela muda de nome, passa a atrair fieles, peregrinos e curiosos, e a economia local se torna dependente da imagem do soldado mártir. No entanto, o grande plot twist ocorre quando o Cabo Jorge reaparece vivo, e não como herói, mas como desertor. O retorno do morto-vivo gera o caos entre aqueles que lucravam com a lenda. Esse enredo irônico, com forte crítica à manipulação política e religiosa, foi considerado subversivo e acabou sendo censurado pela ditadura militar. A peça só foi encenada pela primeira vez fora do Brasil, nos Estados Unidos, em 1976, quando o autor foi convidado para um intercâmbio cultural promovido pela Fundação Ford. Dias Gomes, mesmo sob vigilância, continuou escrevendo obras críticas e se tornou uma referência da dramaturgia nacional, especialmente por suas obras com forte cunho social. Curiosidade 2. Novela censurada. Em 1975, a Globo se preparava para exibir Roque Santeiro como novela das 8 horas, com um elenco estelar. Francisco Coco interpretaria Roque, Beth Faria viveria a viúva porcina e Lima Duarte faria o papel de Senhorzinho Malta. Tudo estava pronto, cenário montado, trilha sonora composta e mais de 30 capítulos já gravados. O Brasil inteiro esperava por mais uma obra marcante da emissora. Porém, a censura federal vetou a novela pouco antes da estreia, alegando que ela poderia ferir a moral, a religião e os bons costumes. Nos bastidores, sabe-se que o verdadeiro motivo do veto foi uma ligação grampeada entre Dias Gomes e o historiador marxista Nelson Werneck Sodré. Nessa conversa, o autor dizia que a novela era sim o berço do herói, só que sem farda. A reação foi imediata. A emissora teve que agir às pressas e decidiu exibir uma versão condensada de Selva de Pedra, original de 1972, enquanto Janeide Claire, a grande salvadora de emergências da Globo, escrevia em tempo recorde Pecado Capital. Roque Santeiro foi arquivada e só voltaria à grade da emissora 10 anos depois, em 1985, quando o Brasil já vivia os primeiros ventos da redemocratização. Curiosidade 4. Novela Fenômeno. Roque Santeiro foi um marco na história da televisão brasileira, tanto em termos de audiência quanto em impacto cultural. Segundo dados da época, a novela atingiu uma média de 67 pontos no Ibope, o que era considerado estrondoso mesmo para os padrões da época. Em algumas regiões, como no Rio de Janeiro e São Paulo, o último capítulo chegou a registrar 100% de audiência nos televisores ligados, algo praticamente inimaginável hoje em dia. Além disso, a novela gerou uma febre de bordões, produtos licenciados e referências na cultura popular brasileira. Asa Branca, a fictícia cidade onde a história se passava, virou símbolo de um Brasil interiorano, conservador e cheio de contradições. Os personagens também viraram ícones. Senhorzinho Malta com seu chapéu e trejeitos, Porcina com seus vestidos exuberantes e jeito mandão, e o misterioso Roque Santeiro, símbolo de fé e contradição. A trilha sonora, que misturava música popular brasileira com temas instrumentais dramáticos, também entrou para a história. Curiosidade 5. 2 finais. Ou seriam 3? Você sabia que Roque Santeiro teve mais de um final gravado? Oficialmente, 2 finais foram escritos. No primeiro, Porcina deixava a Asa Branca ao lado de Roque Santeiro, encerrando o ciclo da farsa com um toque de redenção e romance. No segundo, ela decidia permanecer com Senhorzinho Malta, o homem que, apesar de autoritário, sempre esteve ao lado dela. Mas existe uma terceira versão, jamais exibida, revelada anos depois por Tony Tornado, intérprete do fiel capataz Rodésio. Segundo ele,
foi gravado um final alternativo em que Porcina rejeita os dois homens principais e decide ficar com Rodésio, rompendo com a lógica tradicional do romance novelesco e reforçando a ideia de empoderamento feminino. Essa versão nunca foi ao ar, mas alimenta até hoje debates entre os fãs mais apaixonados da novela. Alguns acreditam que ela teria sido rejeitada por executivos da Globo por ser radical demais para o público da época. Mais curiosidades e bastidores. Além dessas 5 curiosidades, Roque Santeiro é uma novela que carrega uma infinidade de histórias de bastidores e significados. Elenco estelar e substituições. Regina Duarte só assumiu o papel de Porcina em 1985 porque Betty Faria, escalado originalmente em 1975, estava envolvida em outro projeto. Curiosamente, Regina havia recusado o papel uma década antes, por considerá-lo polêmico demais. Lima Duarte, por sua vez, criou um dos personagens mais marcantes da televisão, com o Senhorzinho Malta. Seus trejeitos, suas falas pausadas, o jeito possessivo e teatral conquistaram o público de forma arrebatadora. José Wilker, como Roque Santeiro, também brilhou, apesar do personagem ser mais silencioso e misterioso. Seu olhar enigmático ajudava a manter o suspense sobre suas verdadeiras intenções. Humor, crítica e política. A novela, apesar de se passar em uma cidade fictícia do interior, era uma sátira sofisticada sobre o Brasil real. O poder da igreja, a manipulação midiática, a hipocrisia da elite política, o coronelismo, o machismo e até a fé popular. Cada personagem representava um arquétipo da sociedade brasileira. O padre Hipólito e o beato Salu simbolizavam a religiosidade em conflito. Zé das Medalhas, Armando Bogos, representava o comerciante oportunista e professor Astromar, o intelectual que se adaptava a todas as ideologias conforme o vento soprava. Legado e influência. Roque Santeiro não foi apenas uma novela de sucesso, foi um fenômeno cultural. Ela marcou uma virada na forma como o público enxergava a televisão. Pela primeira vez, uma novela misturava de forma tão explícita humor, drama, política e crítica social. Ela abriu caminho para outras produções ousadas e sofisticadas, como Que Rei Sou Eu, Tieta e A Indomada. Além disso, firmou de vez a parceria entre Dias Gomes e Agnaldo Silva, que continuariam criando sucessos nos anos seguintes. Em 2020, a Globo reexibiu a novela no canal Viva e a audiência foi expressiva, provando que a trama continua viva no imaginário popular. Gostou dessas curiosidades sobre Roque Santeiro? Se essa novela marcou a sua vida ou despertou sua curiosidade, deixe o seu like, comenta aqui embaixo qual personagem você mais gostava e se inscreve no canal para mais vídeos cheios de nostalgia, bastidores e curiosidades do universo das novelas brasileiras. E como diria Senhorzinho Malta, tô certo ou tô errado?